Estamos terminando essa campanha de oração à presença. Quem foi abençoado aí nesses dias, através dessa campanha, que bênção. Hoje eu quero terminar essa série, na verdade termina hoje à noite, mas eu quero falar sobre a presença de Deus como o lugar da forja, um lugar onde somos preparados para os propósitos de Deus. Você trouxe Bíblia, abre em Êxodo 24, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Mais uma vez, e o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Hebreus 12, 29 diz algo semelhante: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Hoje eu quero falar da presença de Deus como o lugar da forja, o lugar onde somos preparados, onde líderes são forjados para os bons propósitos de Deus. E quando eu penso nessa imagem da forja, eu fico lembrando do ferreiro que pega o metal e coloca no fogo, e quando aquilo está incandescente, ele tira com uma ferramenta ou com uma tenaz e coloca em cima da bigorna, e ali começa com um martelo a bater até dar a forma para a ferramenta que ele quer criar. E hoje eu queria te convidar a ir para esse lugar. A presença de Deus é lugar de forja, e por isso que tem muita gente que não quer ou foge da presença, porque não quer levar martelada, não quer enfrentar altas temperaturas, não quer deixar-se moldar. Mas hoje eu quero te desafiar a ir para esse lugar difícil, porque é nas mãos do Senhor, quando nos deixamos trabalhar pelo Pai do céu, é que sim, somos usados de maneira especial. E eu creio que Deus está preparando cascos para os cavalos, afiando e arrumando espadas, preparando armaduras, porque nós vamos chegar em lugares que não chegamos antes. Deus vai te levar depois da forja a lugares que você não imagina. E eu queria te convidar, te tomar pela mão e te levar para a presença de Deus, o lugar onde somos preparados para os seus bons propósitos. Quantos desejam isso? Está preparado mesmo? Eu quero olhar para a história de alguns homens de Deus que foram forjados, e também entender alguns instrumentos que Deus usou para preparar esses homens. E o primeiro instrumento de forja que eu quero compartilhar é a sala do oleiro. Em Jeremias 18, versículo 1 a 3, a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Em primeiro lugar, o primeiro instrumento que eu quero conversar hoje, que tem a ver com a forja do Senhor nas nossas vidas, é a sala do oleiro. Me chama a atenção a história de Jeremias. Jeremias teve um chamado especial da parte do Senhor, e Deus se revela a ele, se manifesta a ele de três formas diferentes, o chamando para o ministério. Primeiro, Deus usa uma palavra. O Senhor fala com ele: olha, eu te escolhi. Antes de você estar no ventre da sua mãe, eu te separei como profeta às nações. Deus fala, Deus comunica o seu chamado. Logo em seguida ele recebe um toque da parte de Deus, que o empodera. Ele está dizendo: Senhor, eu sou uma criança,
eu não tenho como cumprir essa missão, esse propósito. E a Bíblia diz que então o Senhor toca na sua boca, Ele diz: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Ele recebe um toque do poder de Deus. Se não bastasse, Deus fala com ele através de uma visão. Ele então vê uma amendoeira, e Deus fala para ele: o que você está vendo? E ele fala: eu vejo o galho de uma amendoeira. E o Senhor lhe diz: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. A palavra amendoeira e a palavra velar na língua hebraica tem a mesma fonética. Deus estava dizendo para ele: toda vez que você encontrar uma amendoeira no caminho, lembra, eu estou cuidando para cumprir os meus propósitos na sua vida. Ele recebeu um chamado maravilhoso, uma missão maravilhosa, confirmada por uma palavra, por um toque e por uma visão. No entanto, logo que ele começa a pregar, vem os enfrentamentos. A palavra ou a mensagem desse sacerdote não é bem acolhida, pelo contrário, é rechaçada, e ele é rejeitado, se torna alvo de críticas, de perseguição. E por isso que ele escreve um outro livro, Lamentações de Jeremias, e muitos o chamam de o profeta chorão. Por quê? Porque diante do chamado de Deus vieram os enfrentamentos. E é nesse contexto, tentando cumprir ali o chamado, encontrando resistência, que um dia o Senhor diz para ele: desce na casa do oleiro. E quando ele chega nesse lugar, ele encontra um homem com aquela roda, com barro nas mãos, pisando o pedal e dando forma àquele barro. E então o Senhor começa a falar com Jeremias. O Senhor começa a falar a respeito do seu propósito, que estava de alguma maneira se estragando, porque o povo não submetia a sua vontade. Mas ele também fala com Jeremias: olha, se mantenha fiel ao meu chamado, eu cuido de todas as coisas, deixa eu dar forma, deixa eu forjar, não desiste, continua pregando, eu tenho o controle nas minhas mãos. Talvez você recebeu da parte do Senhor uma palavra. Eu lembro quando eu fui chamado ao ministério, Deus falou comigo e usou pessoas. Alguém me disse: você foi escolhido no ventre da sua mãe, para o louvor da glória do Senhor. Depois Deus falou comigo na sua palavra, na Bíblia, e aquilo ficou tão forte. Depois Deus me deu visão do que eu tinha que fazer. Depois eu recebi um toque do poder de Deus e me lancei, e vieram as resistências. Você já enfrentou resistência para cumprir o propósito de Deus na tua vida? Já? Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer te levar à sala do oleiro. É nesse lugar que Ele fala: continua, eu estou cuidando. Permanece firme, não desiste do meu bom propósito, eu estou cuidando. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi do pastor Paulo Mazzoni. Ele é pastor hoje de uma das maiores igrejas do Brasil, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E ele contava que no começo do seu ministério assumiu uma igreja cujo pastor era um pregador extraordinário, e ele começa a implementar as suas ideias, e vem as resistências, a frequência começa a diminuir, a cair, vem os problemas. E é nesse contexto que uma cunhada fala: olha, eu quero te mandar para um congresso fora do país. Paga para ele a viagem, ele vai contrariado. Mas quando ele chega lá, ele encontra a sala do oleiro. E lá o Senhor começa a prepará-lo. Lá ele recebe uma visitação do alto, do poder de Deus, que o encoraja a continuar. E ele vem, as coisas continuam difíceis, mas ele tinha entendido: Deus está no controle, eu vou seguir aqui. E Deus faz algo extraordinário. Hoje eu quero te convidar a ir na sala do oleiro.
Eu lembro quando aconteceu comigo, eu era pastor jovem, tinha certeza do meu chamado, comecei no ministério e vieram os problemas, as crises, algumas que envolviam o ministério, pessoas, algumas que envolviam o meu coração. E aí eu fui parar num lugar, num retiro em Belo Horizonte. Me mandaram para lá, para ver se eu melhorava, para ver se resolvia alguma coisa. E aí eu fui para aquele lugar. Eu lembro, passou uma semana, eu fiquei lá quase 20 dias, eu estava estragado mesmo. E eu lembro bem que tinha uma sala de oração que se chamava Casa do Oleiro. E já que eu estava lá, eu comecei, na hora que todo mundo ia dormir, eu ia para a sala do oleiro. E Deus começou a falar comigo. E eu estava numa crise, eu tinha feito planos, eu queria largar tudo, falar, vou terminar o ano e daí eu vou fazer outra coisa. Tinha um plano, ia para fora do país, estava tudo arquitetado na minha cabeça. Mas ali o Espírito Santo começou a falar, ei, eu estou no controle, continua. E eu não esqueço de uma reunião de oração que aconteceu naquele acampamento, que veio uma senhora de coque, de saião, e ela começa a entregar a palavra e ela aponta para mim. Falei, e lá vem. E ela olha para mim e começa a dizer, quando você estava no ventre da sua mãe, você se enrolou no cordão umbilical, era para você ter morrido. Mas Deus tem um propósito maior para a sua vida. Ele vai te usar para o louvor da glória dele. Não desiste do teu chamado, não olha para trás. E começou a falar tudo que eu estava pensando. E eu fiquei lembrando bem, quando eu era criança, minha mãe tinha contado essa história do cordão umbilical. Eu fui falar para um amigo, não lembrava o nome, cordão umbilical. Disse que tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Meu amigo era mais velho, olhou para mim e falou, você foi vomitado. E naquele dia, na sala do oleiro, Deus falou para mim, continua, eu estou cuidando. E eu saí dali tão impactado, entrei no quarto, fiz uma música que dizia, curado fui por ti, Jesus, não quero mais olhar para trás. Eu não sei se você tem olhado para trás. Deus te chamou. Tem palavra, tem visão, tem toque. Deus te chamou. Você sabe. Mas vieram os enfrentamentos, vieram as resistências, vieram as rejeições. Hoje, desce na sala do oleiro. Deus vai revelar o poder dele e o bom propósito que ele tem para a sua vida. Continua em nome de Jesus. Não para. Ele vai manifestar a glória dele através da sua vida. Quantos querem ir à sala do oleiro aqui? Aleluia. Segundo instrumento que Deus usa para forjar, eu fiquei lembrando de um outro líder que foi forjado, e eu quero falar da tenaz purificadora. Isaías 6 diz assim no versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías tem um encontro maravilhoso com Deus. A Bíblia vai dizer que ele vai para a casa do Senhor, e quando ele chega na casa do Senhor, ele vê o trono de Deus, e diante do trono de Deus estão serafins, com asas eles cobrem o seu rosto, com asas cobrem os seus pés, como se dissessem, eu não sou digno de olhar para ele, eu não sou digno de estar na presença dele. As roupas do Senhor, as abas das suas vestes enchiam aquele lugar. E então Isaías, diante da presença, vê o chão tremendo, os umbrais das portas também, e aquele lugar se enchendo de fumaça. E é diante da presença
revelada de Deus, da majestade, da santidade de Deus revelada, que ele vai dizer: ai de mim, porque sou um homem pecador, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei da Glória. E aí a Bíblia diz que naquele instante, com uma tenaz, o Senhor lhe toca a boca com brasas vivas. E sabe, a segunda forma de Deus nos forjar é tocando os nossos lábios. Com Isaías foi assim. É muito interessante porque quando a Bíblia fala que toca a boca de um profeta, de um sacerdote, ela está, na verdade, nos falando que Deus estava transformando a sua mensagem, forjando a sua mensagem. E se você ler o capítulo de 1 a 6 do livro de Isaías, você vai ver que a pregação de Isaías era ácida. Ele constantemente apontava o dedo. Ele estava dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós. E ele vai dando tiro para tudo que é lado. Mas quando ele chega na presença e a santidade de Deus é revelada para ele, ele diz: ai de mim, os meus lábios estão impuros. E então o Senhor vem com uma tenaz e toca a sua boca. E não apenas a sua vida é restaurada, mas a sua mensagem. Eu creio que hoje Deus quer forjar as nossas palavras. Ele quer pôr uma mensagem nova na minha e na sua boca. Ele quer tocar os meus e os teus lábios. Ele veio hoje com uma brasa viva e quer, sim, moldar o que nós falamos. Sabe, eu nunca me esqueço, quando eu tive o meu encontro com Deus, eu constantemente falava ou tentava dizer algo para as pessoas em relação ao pecado, mas não sabia como. Mas quando eu me deparei com a santidade de Deus, com a presença do Senhor revelada, e eu me senti tão pequeno diante da majestade do Senhor, e eu entendi a graça de Deus na minha vida, eu comecei a amar as pessoas de uma maneira diferente. Eu lembro, eu amava os meus amigos, eu falava de Jesus para eles, mas era diferente a minha mensagem, porque Deus tinha tocado a minha boca. Eu entendi, eu era um homem de lábios puros, e Deus transformou a minha mensagem. Hoje Deus vai tocar a boca de mulheres, de homens desse lugar. Ele vai transformar o que sai da sua boca. Deus vai forjar as suas palavras. Elas vão salvar os seus, vão levantar pessoas, vão curar pessoas, vão sim restaurar histórias. Em nome de Jesus, hoje Deus está forjando líderes e colocando palavras em suas bocas. Hoje a autoridade do Senhor é derramada sobre você. A língua pode destruir, ela pode pôr incêndio numa floresta, ou se deixarmos nos domar pelo Senhor e entendermos que Ele pode transformar a nossa boca. Hoje eu estou vendo Deus colocando palavra na boca de pessoas. Ei, em nome de Jesus, quantas vezes eu murmuro, quantas vezes eu reclamo, quantas vezes eu digo que não devo, quantas vezes eu aconselho mal. Você é como eu, um homem de lábios impuros. Hoje Deus vai tocar a sua boca. Põe a mão aí na boca. Clama ao Senhor: Deus, toca com a tua brasa. Coloca as tuas palavras na minha boca. Em nome de Jesus, transforma a minha mensagem. Aleluia. Quantos querem passar pela forja de Deus? Ele está batendo, Sabe o que eu acredito aqui hoje? Que pessoas vão ser tomadas pela presença de Deus. E uma mensagem poderosa Deus vai derramar sobre a sua vida hoje.
eu vejo pessoas se levantando para ministrar a palavra com uma autoridade que não tinham, porque Deus pôs a tenaz aí, em nome de Jesus. Você crê nisso? Terceira maneira que somos forjados. Eu quero olhar para Pedro agora e quero falar da peneira. Em Lucas 22, versículo 31 a 32, a Bíblia diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Outra forma de sermos forjados por Deus é através da peneira. E é interessante o texto porque Pedro está sendo avisado por Jesus que Jesus está intercedendo por ele, enquanto Deus o permitiu ser peneirado por Satanás. Eu já li alguns livros sobre esse tema. Tem um livro chamado Peneirado, pastor N. Cordeiro, ele escreve sobre liderança, também Mentores segundo o Coração de Deus, é um livro muito bom. Andando com o Tanque Vazio. Todos esses livros, como o Budal falou aqui, eu recomendo ao autor, pode pegar que é bom. Mas do que se trata a peneira de Deus na nossa vida? Como somos forjados através desse instrumento que ele representa? A peneira tinha a ver com a forma como eles debulhavam o trigo, ou separavam do joio. E o que Jesus estava avisando para Pedro é: você vai ser debulhado. A peneira do trigo era feita de duas formas. Eles usavam dois instrumentos. Um era um mangual, que era uma haste, que tem ali a imagem, né? Como se fosse uma haste de um cabo de vassoura com uma madeira solta em cima. Então eles batiam no trigo com aquilo. A outra forma de debulhar ou peneirar o trigo era através da tábua de debulha. Era uma tábua maciça de madeira, cheia de lâminas embaixo dela. Então alguém subia em cima daquela madeira pesada e os animais arrastavam, e então acontecia a debulha do trigo. Quem quer ser forjado por Deus aqui? Tem certeza? Pedro estava sendo levado a um lugar difícil. E sabe o que me chama a atenção? É que Pedro não resistiu à debulha. A primeira vez, Jesus o avisa, e ele cheio de si, fala: eu estou garantido. Mas quando vem as pressões, os embates, ele nega Jesus. E o que me chama a atenção na história de Pedro é que, apesar dele não ter resistido às pressões, a esse processo de debulha, quando ele desiste de tudo e está lá na praia, no seu antigo ofício, Jesus vai buscá-lo de novo. Falar: volta, eu ainda quero te usar, volta, você ainda está nos meus planos, volta, eu estou trabalhando na sua vida. E sabe, eu creio que existem pessoas aqui que talvez no processo da debulha caíram, fracassaram, desistiram, retrocederam. Mas assim como Jesus foi buscar Pedro, hoje ele veio te buscar nesse lugar. Talvez você esteja me ouvindo pela rádio, pela televisão, pela internet. Talvez você esteja num presídio ou dentro de um carro. E você sabe que pisou em falso. Hoje Jesus veio te buscar. Eu nunca esqueço, eu estava com a Sil. Um dia a gente saindo da festa, de uma festa de aniversário já de noite. E era bem tarde, as crianças juntos. E quando nós fomos em direção ao carro, vem um senhor maltrapilho andando na nossa direção. Ela apertou minha mão, eu já segurei as crianças, o rapaz veio rápido andando, e então ele disse:
Eu não quero roubar nada, fica tranquilo, não sou ladrão. Eu vou ser sincero, eu só quero um trocado aí para comprar um pouco de cachaça. Aí eu olhei para ele e falei: você pôs eu numa roubada, até ia te dar o dinheiro, mas eu sou pastor, como é que eu vou financiar a tua cachaça, rapaz? Aí ele deu risada, e eu falei para aquele moço, eu falei: mas por que você está aqui? E ele falou: pastor, eu conheço a palavra. Ele até citou alguns versículos. Eu falei: mas por que você está aqui? O que aconteceu? E ele começou a contar a história. Olha, eu tocava no louvor, eu e minha esposa servíamos na igreja, mas pastor, a gente queria muito ter filhos, e aí Deus nos deu a graça, e nos deu uma menina linda, era o meu xodó, eu amava ela, mas ela teve uma enfermidade, uma doença, e nós fizemos de tudo, mas com 2 anos ela faleceu. Eu comecei a brigar com a minha esposa, a gente começou a se desentender. Depois disso eu comecei a beber demais, e agora eu estou aqui. Eu lembro quando aquele moço terminou de falar aquilo. Quando eu vi, eu estava atracado no pescoço dele, a Sil também, abraçado, as crianças em volta, e nós começamos a orar. Jesus veio te buscar. Jesus veio te buscar. Você caiu, mas Jesus veio atrás de você aqui nessa rua. Meu irmão, eu não sei como você foi debulhado, eu não sei o que aconteceu na tua história, se você resistiu ou não à pressão, mas hoje Jesus veio te buscar, porque o que Ele tem para a tua vida não terminou. Ele quer te usar de forma ainda mais poderosa. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele está lá pescando de novo, e Jesus vai atrás dele, o abraça, o acolhe, fala com ele, lhe restaura a missão. Vai, apacenta as minhas ovelhas. E sabe, depois que Pedro levanta, forjado por Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer. As pressões vêm, as perseguições voltam, mas agora ele se mantém firme. Pelo contrário, ele celebra as marcas, as perseguições. Diante das autoridades, ele prega cheio de intrepidez, a ponto dos juízes do seu tempo dizer: como é que esse homem letrado fala assim? Ele só pode ter estado com Jesus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando perseguiam, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Um homem que resiste à pressão, que aguenta a debulha, porque foi restaurado pelo Senhor. Eu não sei como você chegou neste lugar, mas com Jesus você pode. Com Jesus você pode. Está pesado, a debulha estão batendo pesado. Essa semana eu liguei para o meu amigo Deltan Dallagnol, meu companheiro lá dos Legendários. Nos formamos juntos. E eu mandei uma mensagem, a gente trocou mensagens. E eu falei para ele, numa das mensagens: fica firme, porque Deus está te preparando para coisas maiores. Fica firme. Assim como José no Egito foi injustiçado pela mulher de Potifar e foi parar na cadeia, Deus o estava preparando para o governo do Egito. Deus está te preparando para coisas maiores. Você está passando pela debulha? Está pesado? Olha para mim aqui. Deus está te preparando para coisas maiores. Hoje eu queria te convidar à sala do oleiro, a deixar Ele tocar com a tenaz a sua boca. Hoje eu gostaria de te ajudar a enfrentar a debulha, a persistir
crendo, coisas maiores virão. Ele está nos forjando. Quando Deus nos põe na bigorna e as marteladas vêm e as temperaturas aumentam, é difícil entender. Mas eu vejo Deus preparando os cascos dos cavalos, espadas afiadas. Deus está nos moldando para chegar em lugares que nunca chegamos, para que a glória dele seja revelada através de nós. Hoje eu queria orar por você. A presença de Deus é um lugar de forja, e muitas vezes não entendemos, sofremos, e muitos pensam em retroceder. Mas hoje eu queria orar. E se você quer a ajuda de Deus para passar pela prova, se você quer ser preparado para o bom propósito e deixar Ele fazer o que quiser, eu queria orar. E eu creio hoje Deus vai derramar graça, favor, paz, força do alto. Alguns pés vacilantes vão ser fortalecidos hoje nesse lugar. Quando entendemos o que está por vir, a gente marcha com mais determinação. Ei, como os búfalos que correm na direção das tempestades, enquanto os outros animais retrocedem. Eu quero te convidar a se colocar de pé e dizer: Deus, eu vou enfrentar. Eu vou em direção à forja. Eu vou em direção a tempestades. Não perdendo a cabeça, não murmurando, não reclamando. O Senhor está nos preparando para algo maior. O Senhor está preparando esta terra para bênçãos maiores. Ele já levantou os servos que estão sendo debulhados, injustiçados, machucados. Ele está nos preparando e a sua glória será revelada mais uma vez entre nós. Ei, pare de reclamar, se levante, se apresente, enfrente a tempestade. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior, o propósito dele é maior. Ele fará coisas maiores através de nós. Quantos desejam a força de Deus? Levante suas mãos para o alto. Peça ajuda, Deus, me capacita para enfrentar. Deus, a forja é difícil, mas eu quero o teu propósito. Declare isso para o Senhor: eu quero o teu propósito. Talvez enfrentando uma doença que você vai contar a respeito da grandeza de Deus para o mundo. Talvez enfrentando uma injustiça que você vai revelar a justiça dele. Talvez enfrentando uma situação difícil em casa. Como aprendemos semana passada, subimos nessa escada quando entendemos que os problemas vêm para que Deus nos coloque mais alto. A glória do Senhor será revelada através da sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Tanta gente de mão levantada. Nós enfrentamos situações que nos deixam indignados. Nós enfrentamos problemas, Deus, injustiças, adversidades. Enfrentamos, Deus, as fornalhas. Mas, Pai, quando entendemos que o Senhor está nos preparando, nos forjando como um instrumento separado para o louvor da sua glória, fica mais fácil. Eu quero pedir, Deus, hoje possamos correr na direção das tempestades sem medo, sabendo quem é por nós. Derrama o teu Espírito, derrama a tua força, que os meus irmãos possam seguir adiante, que eles não desistam, que eles passem pela forja aprovados, e que a glória do Senhor seja revelada ao mundo através das nossas vidas. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero que você aplauda mais forte, porque pessoas vão ingressar pelo caminho da salvação. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você que veio a esta casa, está passando pelas debulhas da vida e não sabe para quem recorrer. Deixa eu te dizer, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você pode passar sozinho pela prova, ou pode pegar na mão de Jesus, mas Ele revela o propósito de Deus, como uma peça de quebra-cabeça que você pegou. Às vezes, quando olhamos só para uma peça, não entendemos o todo que Deus está fazendo. Mas quando diante do Senhor apresentamos as nossas situações, a nossa parte no projeto de Deus é revelada. E por isso continuamos, porque as coisas fazem sentido sim na presença dEle. Talvez você não está encontrando o sentido da vida, sem Deus você não vai encontrar. Talvez você não encontre respostas porque lhe falta aquele que tem um propósito para todas as coisas. Lhe falta o verbo, aquele que dá sentido, a palavra revelada. Lhe falta um encontro pessoal com Jesus. Questões da minha alma foram sanadas quando eu encontrei o verbo, a palavra revelada, aquele que dá sentido, aquele que conhece, que fortalece. Ele é o Messias, Ele é o Deus encarnado. Ele habitou entre nós e manifestou os propósitos de Deus para a humanidade. Existe um propósito para o homem que se chama Jesus Cristo. Ele foi revelado ao mundo, e quando nos tornamos seguidores dele, encontramos o propósito de Deus para nós. Hoje eu quero te convidar a se tornar um seguidor de Jesus, a andar como Ele andou, a ser dirigido por Ele. Talvez você chegou cansado, talvez você tropeçou no caminho. Hoje Jesus veio te tomar pelas mãos. Ele pode, Ele vai te levantar se você deixar. Basta crer, basta confessar o nome dEle, basta se arrepender dos seus pecados. Se tem alguém hoje aqui que quer convidar Jesus para ser Senhor da vida, quer convidar Jesus para enfrentar o tempo da debulha, o tempo difícil, aonde você está, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alta. Isso. Tem bastante gente. Vou pedir para você levantar os bancos aí. Quem levantou a mão, os pastores já vão vir para cá. Vem para cá, vem para cá. Eu quero orar por você agora. Pastores, os líderes já venham para cá. Você que levantou sua mão, venha rápido. Você vai receber uma oração que vai te dar força para uma caminhada longa, difícil. Mas hoje o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. A presença de Deus vai chegar no teu coração. Venha, venha, venha. Você que levantou tua mão, vem para cá agora. Quer vir com alguém da família, você está do lado, falar: eu vou lá com você, vamos junto, quero te levar lá na frente, vamos receber essa oração. Venha, venha, tem mais gente chegando. Venha, 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 venha. Aleluia, quanta gente chegando, aleluia. Venha, 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 venha. Pede licença lá, sai para cá. Venha, 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 venha. Tem mais gente que Deus hoje marcou um encontro. Hoje Deus quer fazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Pede licença e vem para cá. Aleluia. Nós vamos orar. Você está chegando, que bênção. Nós vamos orar. Quero fazer uma oração contigo e depois os pastores vão orar com você, convidando Jesus. Feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero a tua presença, eu preciso da tua ajuda. Eu reconheço que sou pecador, eu quero seguir os teus passos. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe, em nome de Jesus, amém. Quando os pastores oram, vamos cantar essa última canção e encerrar o nosso culto. Celebre a Deus com a gente.
Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.